Você falou, né, Cláudio, que a ciência, geralmente atual, ela estuda tudo de um modo invertido, né? Então, o que eu quero dizer é isso também, que essa maneira invertida de estudar a natureza e o próprio ser humano está levando a todos os desastres, porque se trata de um conhecimento que, em vez de elevar para cima, quer dizer, em vez de fazer com que o ser humano suba à realidade, então cada vez mais ele desce para, vamos dizer, a fantasia, para a vida inconsciente, como o próprio Sigmund Freud trouxe essa ideia. Aliás, a ciência moderna e os cientistas, né, claro, eles seguem muito uma filosofia de vida pessoal. Então não se pode dizer que o cientista baseia o trabalho dele só na pesquisa, só na experimentação, só nos dados que ele colhe, assim, da realidade, que ele colhe do mundo exterior, assim, que o cientista tem com as coisas. E que seria uma nova filosofia, a chamada filosofia da ciência, que é praticamente uma pura fantasia. Então, atualmente, o que os gregos reputavam como palpite, né? A gente fala, os jovens falam no Brasil, achômetro. Uma pessoa que acha uma coisa e ele lança isso, e como ele tem uma certa autoridade, assim, nos meios acadêmicos, todos acreditam que aquilo seja certo. Eu vou mostrar um gráfico para elucidar qual foi o engano fundamental que a psicopatologia moderna, porque depois que o Freud fez a descoberta dele, então todo estudo, mesmo de psiquiatria, de psicologia, passou a seguir a orientação freudiana. Então gostaria de mostrar que Freud, mesmo sendo científico, quer dizer, mesmo sendo um grande cientista, ele se baseou num outro autor que era filósofo. O nome dele era Schopenhauer. E Schopenhauer, ele era de judeu-alemão, e ele próprio se baseou em Kant. Então, esse gráfico aqui mostra psicanálise freudiana baseada em Schopenhauer e Kant, nas ideias. Então, qual era a ideia fundamental do Freud? A ideia fundamental é que a essência, que Kant, né, chamava de a coisa em si, era inatingível. Portanto, o inconsciente seria a essência de tudo. Então, a ideia do Kant era que o conhecimento autêntico da essência das coisas era inacessível. E o Freud seguiu a mesma orientação. Isso aqui, a ideia da psicopatologia, em geral, né, em todos os campos da psicoterapia, a ideia da psicopatologia é que o conhecimento, que a realidade é impossível de ser atingida. Então é por isso que na psicanálise tradicional a pessoa fica muito tempo assim fazendo o tratamento, às vezes anos, para chegar a uma conclusão ou outra. Então, voltando aqui ao esquema, eu quero mostrar outro dado para os senhores. Eu vou mostrar um outro gráfico com a metafísica que eu consegui organizar. É claro que é baseada principalmente em Platão, né, nos autores da antiga Grécia e também nos autores modernos, principalmente Kant, que mesmo que tenha negado a metafísica, ele seguiu, baseado também no Hegel, e também na filosofia existencialista de Heidegger, principalmente. E então eu queria mostrar esse segundo gráfico, aí eu pus Norberto Kepp, Psicanálise Integral. Qual foi a minha ideia, que eu tirei inclusive da experimentação, porque a ciência faz a experimentação
para concluir se uma ideia, se uma filosofia é certa ou não. Então, o que é a experimentação? Para que serve, né, a experimentação? Serve para ver se o que o cientista pensa é algo de acordo com a prática, com a realidade ou não. Então, na experimentação, eu me baseei, então, nessas descobertas da metafísica. Então, voltando aqui ao gráfico, notem, eu pus aqui a essência, né? A coisa em si, como fala Kant, ou como falava, que a essência, a coisa em si é atingível, e não inatingível como ele queria, que o próprio Freud, então, aceitou. E essa coisa atingível é a verdadeira consciência. Então, a essência é o elemento que faz a consciência. Enquanto que, veja aqui, a máscara ao redor, né? Essa roda ao redor da realidade, isso é a fantasia que a gente pode chamar até de inconscientização. Então, o inconsciente, como Freud falava, é mais de acordo com a máscara, é mais de acordo com a mentira. Então, notem bem, eu gostaria de tornar claro o seguinte, que essa orientação em geral, baseada então nessa psicopatologia freudiana, é como falava em Viena, eu posso dizer até o nome, né, dos cultores da psicanálise freudiana em Viena. Era Bolterauer, era o Conde Sormes, que era o presidente da sociedade, a Guena, que era uma psicanalista famosa, que havia inclusive trabalhado junto a Freud. E na reunião lá deles, chegaram à conclusão que uma pessoa que faz a psicanálise freudiana, a psicanálise deles, passa de uma neurose para outra neurose, que sai de uma neurose assim, arranjada, vamos dizer, no mundo assim cotidiano, e entra numa neurose acadêmica. Então passa, vamos dizer, de uma loucura para outra. Então, se os senhores vão examinar assim, que loucura que é essa, eu posso dizer o seguinte, que se o indivíduo acredita que existe o complexo de Édipo é o ato, por exemplo, da menina amar o pai e querer destruir a mãe para ter o pai, mas sexualmente. Quer dizer, libidinosamente para ela, essa é uma ideia muito assim patológica. A mesma coisa, né? O menino que quer destruir o pai para ficar com a mãe, no sentido já de libido, é uma ideia patológica. E o próprio Jung falou para o Freud que isso ele não podia admitir, que caso o Freud continuasse com essa ideia, ele sairia da sociedade freudiana como saiu mesmo. Então, um outro elemento também, assim, patológico, é o amor chamado incestuoso, né? Entre parentes, entre irmãos, entre pais e filhos, ou então entre outras pessoas da mesma família. Geralmente não existe uma libido assim. É claro que nos jornais aparece, né? Até muitas vezes, relacionamento sexual entre irmãos, coisa assim, até mesmo pais e mães. Agora, é claro, isso pode existir, mas num caso extremo de psicopatologia. Isso não seria uma coisa geral. Então, o outro elemento que serviu assim de muita desorientação para os cultores, né, do freudismo é a questão da sexualidade infantil. Então eles colocaram o fator da concupiscência, a concupiscência é a libido, como fundamental em tudo. Então a questão de alimentação, o indivíduo se alimenta como se estivesse assim fazendo algo da libido, apropriada à libido, ou então na questão, por exemplo, do narcisismo, também só libido, entrando ali, para não dizer a questão anal sádica, né? Questão do dinheiro, que seria também um elemento da libido, isso é uma orientação, mesmo sendo assim aceita por grande parte da humanidade acadêmica,
É uma orientação invertida. Portanto, é uma orientação que não cura ninguém, pelo contrário, aumenta a doença de quem segue.